Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, segundona pesada, hein? Que ridícula atuação ontem do Vasco. Péssimo, péssimo, cara. Faltam adjetivos negativos aí pra gente falar desse time do Vasco, do desastre que foi essa partida ridícula ontem do Vasco. Goleado pelo Atlético Mineiro. E ainda o torcedor do Vasco tem que ficar ouvindo o Campelo dizer que quer ser reeleito, cara. É uma piada, parece uma piada com o torcedor vascaíno. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, falar mais do nosso time, eu queria aqui prestar minha homenagem ao Coutinho, ex-volante do Vasco, que faleceu ontem, tendo um infarto e morreu aos 36 anos. O Coutinho passou pelo Vasco aí no início dos anos 2000, revelado pelo Vasco. Depois passou por outros clubes, jogou no nosso rival Botafogo, Figueirense, entre outros clubes. E aqui é o nosso carinho, nosso apoio à família do Coutinho, que perdeu aí o jogador, né? Um jogador muito jovem ainda, né? Ex-jogador que ele já tinha aposentado em 2018. A gente aqui do nosso canal deseja aí toda a força para a família do Coutinho, de quer que ele esteja agora, que ele esteja descansando em paz. Vamos aí para as notícias do Vasco, né? Vamos falar aí do que aconteceu nessa partida horrorosa ontem do Vasco, 4-1 para o Atlético Mineiro. O Vasco tomou uma sonora goleada, o que eu temia. Falei aqui no canal, se o Vasco continuasse jogando da maneira que estava jogando, iria ser goleado. Aconteceu isso. Também vamos falar aqui da negociação com o Antônio Valencia, que teria esfriado, hein, pessoal? Será que o cara desistiu de vir pro Vasco? Vamos falar mais sobre isso. E também vamos falar aí dos desfalques seríssimos que o Vasco vai ter já para esse jogo de quarta-feira contra o Bahia. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Só clicar embaixo aí no inscreva-se e também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco, como todo mundo já sabe, foi goleado aí pelo Atlético Mineiro, jogando lá no Mineirão. Uma péssima partida do Vasco, se não a pior partida do ano. O Vasco parecia aquele time que foi rebaixado em 2015, né? Tomava goleada todos os jogos. Chegou a me lembrar muito aquele time que o Vasco perdia de 5-0, quase todas as rodadas. E ontem o Vasco voltou a apresentar um péssimo futebol, cara. Foi ridículo. Se salvou somente aí o Martim Benítez, entre todos os titulares da equipe, como o único jogador que tentou fazer algo de diferente. Ele fez algo de diferente, fez um golaço plástico digno de Puskás, né? Pra mim foi o gol mais bonito que eu vi nesse ano e com certeza ele tem que ganhar esse prêmio aí. Mas o Vasco, infelizmente, foi péssimo na partida. O Vasco, após marcar aí o gol, seu único gol na partida, abriu as pernas pro Atlético e disse: entra, Atlético. O Atlético começou, cara, começou a dar tapa na cara do Vasco. O Vasco parecendo aquelas quengas. Toma, Vasco, toma. E tomou 4 gols, cara. Inacreditável. A atuação do Carlinhos, não é jogador para jogar no Vasco, volta para Portugal. Andrei, péssimo. Ricardo Graça, não era hora dele voltar à zaga, porque ele estava fora há muitas semanas e o jogador sem ritmo de jogo, visivelmente sem ritmo de jogo, tomou um baile do Keno ali na zaga. Era para ter mantido o Miranda ou até escalado um outro zagueiro ali. Feito sim o esquema que o Ramon quis colocar com 3 zagueiros, o Miranda jogando de lateral, porque o Pikachu também estava péssimo e tinha que sair do time. Mas o Ricardo Graça ontem estava visivelmente fora de ritmo de jogo, não dava para ter escalado ele, e sem falar da péssima atuação do meio campo do Vasco, fora o Martim Benítez, né? O Ramon Menezes tentou corrigir algumas burradas, né? Tirou o Carlinhos, colocou o Marco Júnior, na primeira bola do Marco Júnior ele entregou para o adversário e o Castan fez o pênalti e que culminou no 4º gol do Atlético. Um desastre, foi uma palhaçada esse jogo ontem do Vasco. Eu não tive nem cabeça nem para fazer o pós-jogo aqui, porque senão eu ia xingar até a mãe aí dos jogadores todos aí, porque pelo amor de Deus, velho, foi sacanagem o que esses caras fizeram com a camisa do Vasco ontem. Ridículo, atuação ridícula. E sem falar que o Vasco teve uma semana para trabalhar e a gente viu esse show de horrores ontem dentro de campo. Foi péssimo, cara, péssimo. Não se salva ninguém aí, somente o Martim Benítez. O Ramon Menezes tem aí as suas convicções, mas, cara, não dá, velho, não dá mais, não dá, velho. O estilo de jogo do Vasco tem que mudar, não tem condições mais o Vasco continuar jogando dessa maneira. O time não tem qualidade, o Vasco vai ter que se espelhar aí no Vasco do ano passado, o Luxemburgo. Time extremamente limitado e o Luxemburgo tentou armar as peças da maneira que deu, né? Que fazia 4-4-2, às vezes tentava fazer um esquema meio maluco, mas que dava certo, né? O Vasco na época não tinha amador e como
para essa partida contra o Bahia não vamos ter o Martim Benítez, o Ramon vai ter que se espelhar no Vasco lá do Luxemburgo, que não tinha camisa 10, cara. Porque vai ser complicado aí o Vasco conseguir vencer o Bahia lá na Bahia, jogando dessa maneira aí, mesmo o Bahia estando numa péssima fase. Se o Vasco tomar uma goleada, eu não sei não se o Ramon vai permanecer, hein? Eu não sei não, hein? Se o Vasco tomar mais uma goleada, tá na hora de, pedir o boné, porque 5 jogos para um time gigante como o Vasco sem vencer é muita coisa. E no meio desses 5 jogos aí, tem uma eliminação duríssima da Copa do Brasil para um time mais fraco, que foi aí o Botafogo, né? Realmente, o Vasco tá deixando muito a desejar, iludiu demais nós, torcedores, no início do Campeonato Brasileiro. Todos nós ficamos iludidos com o Vasco. A fase acabou e o Vasco voltou à realidade lá do Abel Braga, voltou à realidade de 2020, com elenco limitado. As contratações que o Vasco fez aí no meio do ano, Neto Borges, Carlinhos, Guilherme Parede, não surtiram efeito. Os jogadores que vieram do Madureira, esquecidos até então, surtiram mais efeitos do que esses jogadores aí que o Vasco gastou até uma grana para trazer. Bem complicada essa situação e vamos ver aí como que o Ramon vai montar esse time, porque se tomar a goleada, se perder de muito, cara, é hora do torcedor protestar aí contra a diretoria do Vasco e pedir aí a saída do Ramon Menezes, porque não vai dar mais para ficar aí com o treinador jogando dessa maneira, né? Porque foi muito feio, o Vasco não tem variação e sem falar que muitos jogadores estão péssimos, né? Muitos torcedores estão criticando duramente aí a atuação do Thales Magno, está muito mal mesmo com a camisa do Vasco, parece que ele tá carregando 500 toneladas nas costas. Assim, eu concordo que ele está muito mal, mas eu também concordo que o lateral esquerdo, o Henrique, não tem condições nenhuma de jogar no Vasco, cara. Ele não consegue fazer uma ultrapassagem, não consegue fazer uma dobradinha ali com o Thales para dar opção pro garoto tentar fazer algo a mais. Mas infelizmente a situação do Vasco está bem crítica. E ainda a gente tem que ficar ouvindo o Campelo querer ser reeleito, cara. É brincadeira, velho. Não tem condições. As campanhas do Vasco aí nos campeonatos que o Vasco disputou foram pífias, cara. A melhor campanha que o Vasco fez foi no ano passado, que conseguiu essa vaguinha para a Sul-Americana. Digo que foi a atuação do Vasco ontem, deixando aí bem nítido para todos nós a limitação que tem o time. E se não mudar, Ramon, quem vai mudar vai ser você, cara. Você vai sair do Vasco e vai entrar outro técnico aí. Bom, e como eu já falei, o Vasco para essa partida aí contra o Bahia, já na quarta-feira, o jogo será aí às 7h15 da noite em Pituaçu, lá na Bahia. O Vasco não vai ter o seu camisa 10, Martim Benítez, tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. O Andrei foi expulso por infantilidade no jogo de ontem e também está fora dessa partida. Ambos os jogadores são importantíssimos no meio campo, apesar do Andrei ter sido péssimo ontem com a camisa do Vasco, eu não critico ele porque é um jogador que tem qualidade. Eu acho que ele tem que baixar um pouquinho a bola e voltar a jogar mais, cara, porque o jogador fez ontem no jogo contra o Atlético Mineiro foi ridículo, ele tá batendo até na mãe dele, tanto que foi expulso aí e vai desfalcar o Vasco. E a gente espera que o Ramon faça as alterações corretas, coloque aí as melhores opções, né? Na minha opinião teria que entrar o Juninho, mas eu não sei se ele vai ter condições de jogo aí no lugar do Andrei. Não pode escalar mais o Carlinhos, cara, não dá pra escalar o Carlinhos porque ele tá péssimo, ele acha que é craque e não é, cara. Infelizmente, muitos de nós torcedores vascaínos ficamos iludidos aí com a chegada do Carlinhos, parecia que ele era um bom jogador, mas tá mostrando que realmente não tem nada demais, cara, que na base do Vasco tem jogadores melhor do que ele, né? Como é o Caio Lopes, tem o Juninho aí que a gente tá falando, até o Bruno Gomes, na minha opinião, tá sendo melhor que aí o Carlinhos, e acho que seria válido o Vasco tentar montar o meio campo aí com o Juninho, o Bruno Gomes e talvez aí o Marco Júnior, apesar de ter errado ontem no jogo, ou é o Marco Júnior ou é o Felipe Basso, cara, não tem muito o que fazer aí de diferente esse time do Vasco, e vamos ver o que o Ramon vai aprontar aí, se não colocar o Pikachu pra jogar de meio campo, né, porque ontem ele colocou ele pra jogar de ala. Se o Vasco tomar uma goleada, como eu falei, Ramon Menezes, tchau, muito obrigado aí pelos ramonismo, muito obrigado, mas não vai dar, o Vasco vai ter que trazer aí um técnico de verdade. Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do Antônio Valencia, né? A gente tá falando desse jogador aqui diariamente, que o Vasco poderia fechar aí com ele a qualquer momento, mas surgiu hoje a informação do canal Atenção Vascaínos que o jogador não teria gostado da proposta financeira aí do Vasco, né? A parte salarial teria sido muito baixa que o Vasco teria oferecido aí pro atleta e o jogador estaria insatisfeito com essa proposta. Foi aquela coisa que eu falei no vídeo de ontem, cara. Pode ser que tenha atravessado aí algum outro clube aí a negociação do Vasco, pode ser que tenha aparecido algum outro time aí na parada que ofereceu mais pro Valencia e dinheiro é que manda, cara, não tem jeito, o jogador tá parado,
falou que tinha vontade sim de jogar no Vasco, porque que alguns dias depois saiu aí essa notícia de que o jogador estaria insatisfeito com os salários oferecidos aí pelo Vasco. Bem complicado, não entendi isso aí. O seu agente na semana passada, no fim da semana passada, disse que a proposta teria sim agradado ambas as partes e que o jogador estaria muito satisfeito aí de vir jogar no Vasco. Mas o momento agora é diferente, né, cara? Surgiu essa informação e, na minha opinião, com certeza apareceu um outro time aí na parada, e se o Vasco talvez não aumentar a proposta, quiser realmente contar com o Antônio Valencia, ele não vai vir jogar no Vasco, e vamos ficar no aguardo aí se realmente vai se confirmar aí essa notícia dada pelo canal do Atenção Vascaínos, que o jogador não ficou satisfeito aí com a proposta financeira do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa péssima atuação do Vasco contra o que você mudaria para o jogo contra o Bahia. Vai ter seríssimos desfalques. E se o Vasco ser goleado, meus amigos, adeus Ramon Menezes, não vai dar mais. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos.